Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Avatar, O Poder da Dobra de Sangue. Parte 4. Capítulo 33. Um enviado da Nação do Fogo chegou, e ele quer se encontrar com o líder, eu repeti depois de Tiro. Tiro assentiu. Aru acrescentou, parece que você é considerado o líder agora. Somos velhos, Tiro disse. Todos concordaram que o Sr. Ryuk é quem deve enfrentá-lo e negociar. Ele é um tanto convincente, Aru assentiu. Ele conseguiu convencer a todos a deixar a prisão facilmente. Vendo que eu não estava com pressa para encontrar o enviado, eu me virei para Tiro. Como ele está? Que impressão ele está dando? Eu perguntei. Ele é bem arrogante, age com raiva e fica encarando a todos. Como todos os outros estão reagindo a ele? Eles estão se contendo para não descontar a raiva nele, Tiro disse. É a lei da guerra. Você não mata enviados, senão será rotulado como criminoso de guerra. É uma lei que até a Nação do Fogo respeita. Claro, eu disse. Vamos encontrá-lo então. Ao mesmo tempo, Aru, eu tenho uma tarefa muito importante para você. O que é? Ele perguntou. Vá para fora da vila e trace os passos do enviado. Eu quero saber se eles trouxeram um exército com eles, eu disse. Tiro interveio. É improvável que eles conseguissem reunir uma grande força em tão pouco tempo. Nós não sabemos, eu respondi. É bom sempre verificar. Apenas por precaução, devemos saber se devemos obedecer às exigências deles ou nos preparar para escapar. Deixe comigo, Aru disse, batendo no peito. Você finalmente se mostrou, zombou um homem com traços chineses, pele amarelada, cabelo comprido preso em um rabo de cavalo trançado e uma estatura alta. Ele parecia um vilão de filme chinês, o tipo que domina o Kung Fu estilo águia. Eu bocejei, examinando da cabeça aos pés. Ele estava vestido com roupas de seda preta e usava joias caras. Atrás dele estavam 2 guarda-costas. Eu sempre estive aqui. É você que é cego, eu respondi. Já que o enviado foi rude com suas expressões faciais, eu decidi igualar o tom dele. HMPH. Eu não consigo ver como uma mera pequena rebelião e fuga da prisão o levou a agir com tanta arrogância, ele disse, cruzando os braços e me olhando de cima a baixo. Só porque os enviados não são frequentemente mortos, alguns deles agem rudemente. O que isso poderia me dizer? Eles estavam em vantagem? Eles achavam que a vitória era garantida? Eles estavam aqui para fazer exigências ultrajantes? Você provavelmente deveria consultar um médico para seus olhos. Talvez alguma acupuntura o ajude a recuperar a visão, eu disse, caminhando até o enviado e parando na frente dele. Pode haver uma regra não escrita para não matar enviados, mas eu ainda sou um amador e posso ser levado pelas minhas emoções. Então, se você valoriza sua vida, por favor, evite usar linguagem informal e rude comigo. Nós não somos amigos. O enviado cerrou os dentes, mas não disse nada. Eu podia perceber que ele estava irritado, mas ele estava aqui para fazer o trabalho dele. Se ele quisesse levar as coisas para o lado pessoal comigo, eu levaria para o lado pessoal com ele. Certo. Vou listar as exigências da minha nação, ele disse, estendendo a mão para a esquerda. Um dos homens atrás dele deu um passo à frente e colocou um pergaminho na mão dele. O enviado o abriu e começou a ler. Pelos crimes de rebelião contra a gloriosa Nação do Fogo. Pelo crime de tomar uma vila declarada como propriedade da Nação do Fogo. Pelo crime. Eu quase dormi esperando que ele fosse direto ao ponto. Exigimos que os líderes da rebelião sejam executados publicamente. E para cada soldado morto, 2 dobradores de terra devem ser executados. Se o número deles não for suficiente, a compensação será tirada de suas famílias. Os dobradores de terra que participaram da reunião arregalaram os olhos e trocaram olhares. Eu podia perceber que eles sentiram medo, não por si mesmos, mas por suas famílias. O número de soldados da Nação do Fogo que eu sozinho tinha matado seria suficiente para executar todos aqui. Se você adicionasse as execuções, então a família de todos seria eliminada. Caso vocês não obedeçam a estas ordens, enfrentarão a ira do exército da Nação do Fogo. O chão em que vocês caminham será queimado pelo fogo. Nada restará dos seus corpos além de cinzas, e vocês nem terão nada para enterrar. Logo, Aru se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido. Ok. Então, eles vieram sozinhos, eu pensei. 3 dias para chegar aqui depois do relatório. 3 dias para voltar. Mais alguns dias para mobilizar o exército, o que levaria mais de uma semana, considerando o número deles e a necessidade de descanso e comida. Devo ter tempo suficiente para treinar mais dobradores de metal, montar armadilhas e, no pior caso, usar a dobra de poeira. Graças às minhas festas na minha vida anterior, eu sei como fazer pólvora explosiva. Eu cruzei os braços e virei a cabeça rindo. O enviado, que estava com uma expressão arrogante, franziu a testa. O que é tão engraçado? Você não teme a morte de seus entes queridos? Ele perguntou. Ha 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 ha. Eu ri alto. Todos ficaram em silêncio, então minha risada ecoou por toda a vila. Para começar, eu não estava lutando por uma grande razão. A liberdade pode ser uma causa nobre, mas eu estava lutando pela minha própria liberdade, e apenas pela minha. Se eu desistisse da minha vida, eu estaria desistindo de tudo pelo que vivi. O que temos aqui são pessoas que viveram 20 anos de suas vidas em desespero, eu disse. Você acha que tememos a morte? Eu olhei para trás de mim. Os dobradores de terra devem ter percebido que quer lutassem ou não, suas famílias seriam executadas de qualquer maneira. Se eles lutassem, eles poderiam ter uma chance de salvar a todos. Alguns deles poderiam aprender a dobra de metal. Alguns poderiam aprender a dobra de poeira. E eu tinha mais de 200 mil pontos de experiência acumulados prontos para serem usados. Eu devo entender sua recusa como sua resposta final? O enviado franziu a testa. Não apenas entenda. Enfia no seu rabo, eu respondi.
Capítulo 34. Depois que o enviado da Nação do Fogo partiu, eu fiquei sozinho com os dobradores de terra e os moradores da vila que haviam comparecido à reunião. Enquanto as pessoas se reuniam, virei-me para Tiro. Eu perguntei, existe alguma razão pela qual matar um enviado é mal visto? Além de ser rotulado como um criminoso de guerra, há uma razão pela qual ninguém mata enviados. Uma guerra total é algo que você quer evitar no futuro. Além disso, se você matar todos os enviados, o inimigo se sentiria justificado em lançar ataques furtivos sem enfrentar críticas. A honra é algo que a Nação do Fogo valoriza, então é melhor usá-la contra eles. Cool. Faz sentido. Queremos que eles nos avisem toda vez que enviarem uma unidade, eu disse, esfregando o queixo e assentindo. Você é sábio, velho. Quando você passa mais de uma década na prisão, você pensa em todo tipo de coisa, ele disse com um sorriso. Não se prenda a isso. Deixe-me perguntar, eu disse, se você pudesse voltar no tempo, você ainda escaparia da prisão quando eu pedi? Sim, todas as vezes, sem hesitação, ele respondeu firmemente. Para passar tempo com minha família depois de tanto tempo, eu mataria todos os soldados da Nação do Fogo. Eu ponderei. Eu também estava me sentindo bastante culpado, já que os moradores e os dobradores de terra estavam envolvidos em uma confusão da minha própria criação. Mas saber que eles estavam me seguindo por vontade própria me fez sentir menos responsável. Eles não eram tão diferentes de mim. Eu estava fazendo isso para salvar minha casa de enfrentar um exército punitivo. Agora, esta vila enfrentaria essa mesma ameaça. Muitas pessoas se reuniram ao nosso redor. Eles estavam falando entre si, e os dobradores de terra que se juntaram a nós pareciam furiosos. Agora eles estão zangados. Eles não vão poupar nem a grama. Eles vão matar todos nós. Nós não deveríamos ter simplesmente nos rendido? E depois o quê? Com o número de soldados que matamos, todas as nossas famílias estariam mortas de qualquer maneira. Tudo bem, temos tempo. Se reunirmos nossas coisas e fugirmos hoje, podemos escapar agora. Olhei para os moradores e os dobradores de terra. Era desnecessário dizer que todos estavam preocupados. O medo da morte era palpável. Todos. Bati o pé. Atenção. Eu vou falar. Eles ficaram em silêncio e me encararam. Eu continuei calmamente. Eu sei que todos estão com medo e não estou culpando ninguém. De agora em diante, eu não assumirei a responsabilidade pela vida ou morte de ninguém. Existem 3 grandes navios ao lado da plataforma de prisão, prontos para vocês escaparem pelo mar. A terra está lá para vocês escaparem a pé. Mas o que eu quero lembrar é o seguinte, não podemos vencer uma batalha naval, e a frota da Nação do Fogo tem inúmeras bases pelas ilhas que não conhecemos. Em terra, eles podem ter batedores e espiões prontos para pegá-los se escaparem. E sabemos que para cada soldado que matamos, eles querem 2 de nós mortos. Eu não ia lhes dar um discurso motivacional. Eu estava apenas declarando fatos. Suas chances de sobrevivência, se você escapar, são muito menores do que se você ficar. Um velho deu um passo à frente e expressou sua opinião. Então, você está dizendo que se ficarmos e lutarmos, teríamos uma chance de vencer? Você sabe que armas eles têm? Você já viu um tanque na sua vida? Você sabe os números deles? Sem mencionar, não temos dobradores suficientes para enfrentá-los. Eu vi inúmeras batalhas durante a Guerra dos 100 Anos e posso garantir, eles estão furiosos. Ninguém pode ficar no caminho deles. Logo, o resto dos moradores assentiu em concordância. Nós temos uma chance, uma muito alta, praticamente porque eles adoram metal. Aru, vem aqui. Quando todos viraram a cabeça, Aru abriu caminho pela multidão. Eu peguei algo que havia preparado com antecedência, uma sacola de couro de um lenhador e uma armadura de soldado da Nação do Fogo. Com licença por um segundo, Aru disse enquanto parava ao meu lado. Eu entreguei a armadura a ele. Mostre a eles. Batendo o pé no chão, Aru apontou as mãos para a armadura e a cerrou. A armadura espremeu e encolheu, comprimindo-se sozinha. Os moradores ficaram chocados. Os dobradores de terra, no entanto, ficaram impressionados. Eles acabaram de testemunhar a dobra de metal, algo que eles nunca pensaram ser possível. Metal era algo com o qual eles tinham vivido, algo que havia tirado sua dobra e os forçado a viver como prisioneiros indefesos. Aru, dobre o pó na sacola, eu disse educadamente. Aru moveu as mãos. Comparado a dobrar metal, dobrar pó era mais leve do que dobrar água. O pó subiu no ar e flutuou a uma curta distância. Naquele momento eu desejei que houvesse um dobrador de fogo para mostrar a eles o que isso poderia fazer. Todos recuem, eu disse. E esperem por mim. Eu entrei na casa de Aru e logo retornei com uma vela na mão. Eu joguei a vela no ar. Assim que ela fez contato com o pó, ocorreu uma pequena explosão. Como estava longe e a quantidade de pó de madeira era pequena, não foi nada grave. Podemos adicionar algumas coisas para misturar com o pó para tornar a explosão mais poderosa. Com essas coisas preenchendo o ar, os dobradores de fogo não serão capazes de dobrar fogo, eu disse alto o suficiente para todos ouvirem. Algum carvão, enxofre. Temos dobradores de terra para cavar. Salitre deve ser encontrado em cavernas. Eu não queria recorrer a isso, mas se eles enviarem um exército, é minha melhor opção. Mesmo neste mundo, não era um grande segredo que o pó poderia explodir. Enquanto alguns ficaram chocados com a dobra de pó, outros começaram a compartilhar suas ideias. Sabe, Tiro disse, se você quiser fazer uma explosão, você pode simplesmente criar fricção. Carvão ou pó de carvão ajudaria se você adicionasse a mistura. As expressões nos rostos das pessoas mudaram. Um novo elemento havia sido introduzido, esperança. Eu os ouvi falando. Dobra de metal? Isso é possível? Você viu com seus próprios olhos. É possível para um dobrador de terra aprender. Eu me sinto um idiota por passar 17 anos na plataforma de prisão sem saber que eu podia dobrar metal. Mas a maioria de nós aqui é velha. Eles podem aprender? Eu levantei minha voz. Vocês vão aprender a dobrar metal.
Se não o fizerem, dominarão a dobra de pó. Eu sei um truque com a dobra de água para acelerar seu treinamento. Então, por favor, durante a próxima semana deem tudo de si. Aqueles que desejam sair, saiam. Mas se vocês quiserem ficar e defender sua casa, juntos nós temos uma chance. Eu também sou um dobrador de água, e se eu quisesse, ninguém poderia me pegar no mar. Mas eu estou ficando aqui para lutar por vocês. Não é bem assim, estou assumindo a responsabilidade pelas minhas ações. Então, lutem comigo. Vocês vão lutar ou vão escapar? Quem quer se juntar a mim? Eu olhei para eles, esperando por uma resposta. Capítulo 35. Após o meu discurso público, o meu primeiro discurso, os aldeões ficaram divididos ao meio. Nem todos eram adequados para a guerra. Havia crianças e idosos, e os mais jovens não eram muito habilidosos na dobra de terra. No final, metade dos aldeões partiu. A outra metade consistia nos dobradores de terra que ficaram. Eram cerca de 100, na melhor das hipóteses. Tivemos também algumas dezenas de jovens que decidiram se juntar. Apesar do alto risco, todo dobrador de terra estava disposto a entrar na guerra. Eu não tinha o direito de reclamar. Se eu fosse um fraco, eu também teria escapado. Por outro lado, pedi que fossem escoltados para os navios e que esperassem. Eu não queria que eles deixassem a aldeia até o dia anterior ao confronto. Havia uma razão simples para isso, manter o elemento surpresa. Eu queria armar uma grande armadilha para os dobradores de fogo e colocá-los em uma posição onde usar o poder deles significaria a morte. Comecei a pensar que não tinha escolha a não ser criar bombas de poeira. Mas antes disso, eu precisava treinar os dobradores de terra. Com o método de cura pela água, eu poderia remover as toxinas de seus cérebros, permitindo-lhes se reorganizar mais rapidamente e evitando que a inflamação interna obstruísse o progresso deles. Eu queria que eles dormissem o mínimo possível e aprendessem o mais rápido que pudessem. Então, você acha que podemos aprender isso antes da guerra? Perguntou um dobrador de terra de 30 anos. Eu estava atualmente em um pátio de treinamento. Aru estava ali como se fosse um instrutor militar. Eu acredito que sim, eu disse. Aru aqui lhes ensinará o método. Caso queiram entender o princípio por trás disso, é muito simples. Vocês dobram a terra a menor quantidade que puderem enquanto assentem. Em seguida, vocês diminuem essa quantidade cada vez mais até conseguirem sentir as partículas de terra em uma moeda. Assim que conseguirem isso, vocês passarão para a dobra de metal. Quem quiser desistir terá que me ajudar a procurar coisas em um rio ou caverna. Então deem o melhor de si agora. Como você diz, eles responderam. Tudo bem, chega de conversa, disse Aru. Temos uma batalha para nos preparar. Os dobradores de terra seguiram a liderança de Aru. Eles fizeram o que foi instruído. E eu notei algo, alguns deles eram mais talentosos do que eu esperava. Ou devo dizer, eles tinham mais experiência com dobra de terra, apesar de estarem fora de prática por 17 anos. Mas eles ainda estavam fora de forma. Cerca de 2 horas depois, eu podia ver que os dobradores de terra estavam ficando sonolentos. Se você falasse com eles, mal conseguiam estruturar uma frase adequada. Eles mesmos notaram isso também. Alguns até disseram que as palavras que falavam não correspondiam às que pensavam. Eles resmungaram e reclamaram. Eu andei ao redor deles com 6 tentáculos enrolados em meu ombro. Coloquei água em suas cabeças e usei a habilidade de cura. Eles fecharam os olhos como se estivessem experimentando a sensação mais bonita do mundo. Podia-se ouvir homens e algumas mulheres gemendo. Eu era o único que estava envergonhado. Mas se eu quisesse enfrentar o exército invasor da Nação do Fogo, eu tinha que aguentar. Será que este é o meu castigo por matar todos aqueles homens? Pensei. Isso parece um inferno, mas não o pior inferno pelo qual alguém poderia passar. Eu preferiria ir de John Wick completo no Exército do Fogo. Mas eu não posso fazer isso de manhã. Um por um, consegui restaurá-los à sua condição máxima. Ok, pessoal, parem o treinamento. Vão dormir um pouco. Quando acordarem, façam de novo, instruí. Como eu estava treinando meu sentido extra com este método, eu sabia que eles não dormiriam muito, mas melhorariam assim que acordassem. Esta era a melhor estratégia para economizar tempo. Eu também notei que curar seus corpos com a dobra de água estava colocando um pesado fardo em mim, não mentalmente, mas espiritualmente. Como eu poderia explicar? É a energia Xi. Verifiquei o sistema. Dobra de água, 11, 60.000, 120.000. Eu estava ganhando muita experiência em dobra de água ultimamente. Parece que lutar contra os dobradores de fogo, curar os dobradores de terra e treinar meu sentido aquático estavam todos dando frutos. Nesse ritmo, talvez eu não precise usar muito da minha experiência acumulada. E mesmo que precisasse, havia uma floresta próxima cheia de monstros. Eu também tinha um animal de montaria rápido, um grande tigre, e os soldados da Nação do Fogo tinham deixado animais estranhos, parecidos com lagartos, que andavam sobre 2 pernas e tinham alta resistência. Sem mencionar, eu tinha 230 mil pontos de experiência, prontos para serem usados para atualizar qualquer uma das minhas habilidades. Mas decidi pensar cuidadosamente sobre isso e não apressar a decisão. Além disso, eu estava muito cansado. Então, tirei um cochilo junto com os dobradores de terra. Após o cochilo, os dobradores de terra acordaram revigorados. Quanto a mim, achei difícil sair da cama na tenda de couro. Eu estava meio acordado e podia ouvi-los conversando. Foi um cochilo bem rápido. Sim, eu me sinto muito revigorado. Este método de cura pela água é melhor do que receber uma massagem. Quer que uma moça te massageie? Eu não sei se elas ainda estão abertas, mas eu conheço uma cidade. Enfim, Rick parece que ainda está dormindo. Os jovens de hoje são tão preguiçosos. Não importa o quão energético ele seja, esta geração não consegue acompanhar os mais velhos. Bastardos, pensei, mas eu não conseguia nem me levantar ainda. O calor da cama continuava me puxando. Vocês têm sorte de eu precisar de vocês para a guerra.
Virei a cabeça e encontrei uma bolsa de água. Eu me hidratei e então encontrei energia para me levantar. Saí do acampamento e vi os dobradores de terra trabalhando duro em seu treinamento. Decidi mudar minha estratégia. Curá-los assim me esgotaria antes de esgotar o inimigo. Bati as mãos para chamar a atenção deles e lhes dei novas instruções. Apenas metade deles treinaria por vez. A outra metade reuniria materiais e então eles trocariam. Para minha surpresa, não houve reclamações. Levei cerca de 50 dobradores de terra para uma floresta próxima com um rio. Reunimos madeira e enxofre. Graças à dobra de terra deles, conseguimos cavar em busca de materiais e encontrar muitos. Também os moemos mais facilmente. Depois de terminar a coleta de material, voltei para o campo de treinamento e curei as mentes daqueles que estavam treinando. Desta vez, não me senti tão cansado ou sonolento quanto quando trabalhei com 100 dobradores de terra de uma vez. Por 3 dias continuei trabalhando duro para a guerra, mal tendo qualquer sono satisfatório. Mas fizemos um bom progresso na coleta de material e no treinamento dos dobradores de terra. Cerca de 5 deles conseguiam dobrar uma moeda de metal, e algumas dezenas agora conseguiam controlar poeira. Mas isso ainda não era o suficiente. Eu precisava que eles se tornassem mais proficientes. A essa altura, o emissário da Nação do Fogo teria informado seus superiores sobre minha resposta, e eles estariam planejando um ataque. No 5º dia, a maioria dos dobradores de terra mostrou grande progresso e conseguia dobrar poeira mais facilmente. Cerca de 60 deles conseguiam dobrar metal agora. Embora os outros 40 só pudessem dobrar poeira, eles ainda seriam úteis. Aru, por outro lado, avançou muito bem. Sua dobra de poeira havia melhorado, e ele podia criar poeira semelhante a tempestades e até gerar vento com ela, de forma similar aos dobradores de areia do desenho. Enquanto dava uma cura rápida aos 40 dobradores de terra, recebi uma notificação. Dobra de água subiu para o nível 12.0.200.000. É mais desbloqueando sub-habilidades. Dobra de vapor. Mão de desidratação. Dobra com a mente? Parabéns! Você entrou no reino de Grão-Mestre como iniciante. Capítulo 36. Depois de ouvir a notificação da minha dobra de água subir, levei um tempo para processar. Eu tinha trabalhado tanto neste mês, evoluindo e usando meus pontos de experiência acumulados. Mas aparentemente havia algo que eu não tinha considerado. Curar 50 dominadores de terra várias vezes ao dia por dias teve o maior impacto. Quer dizer, se você pensar bem, mesmo que eu ganhasse cerca de 100 a 150 pontos de experiência por pessoa no final da sessão, eu ganharia cerca de 5.000 a 7.500 pontos de experiência. Fazer isso algumas vezes por dia, e você nem notaria quando pula um nível. É claro que uma grande parte dessa conquista se deve aos dominadores de fogo e à operação de libertar os prisioneiros. Cara, seria um bom momento para testar as novas habilidades, pensei. Mas não posso fazer isso na frente de todos esses aldeões. Por outro lado, posso trabalhar em minhas outras habilidades. Mas já se passaram 5 dias, então devo procurar os soldados da Nação do Fogo. Talvez eu vá para a Floresta Mortal e casse algumas feras enquanto estou nisso, pensei. Caminhei até Aru, que estava supervisionando os outros, e perguntei. Aru, vamos conversar um pouco. Qual é o problema? Ele perguntou. Quero saber sobre os soldados da Nação do Fogo que se aproximam, eu disse. Nos últimos dias, os dominadores de terra e alguns jovens estiveram explorando do lado de fora para observar o exército que se aproximava. Eu duvidava que tivéssemos menos de uma semana antes da batalha. Mas nunca se pode ser muito cuidadoso. Eles não viram nenhum exército, ele disse. E não há nenhuma nuvem negra aparecendo na atmosfera. Como a Nação do Fogo usava carvão e máquinas de metal, havia um sinal único sempre que eles se aproximavam. Nuvens negras o seguiriam. Isso é bom, eu disse. Já que é o caso, eu estarei saindo. Eu então coloquei os dedos na boca e assobiei. Um grande tigre, com cerca de 2,5 metros de altura, veio correndo em minha direção. Esta era Lucy, o animal de estimação que eu havia domado. Nas últimas 2 semanas eu a estava cuidando, alimentando-a e brincando com ela ocasionalmente. Seus pontos de favoritismo estavam agora em 50. De acordo com o sistema, ela não me temia mais, mas ainda me respeitava e sabia que eu era mais forte. Ela também era dependente de mim. Eu acariciei a cabeça de Lucy. Para onde você está indo? Aru perguntou. Vou treinar minha dobra de água, respondi. Aprendi alguns truques interessantes. Por quê? Você não pode testá-los aqui? Ele perguntou. Eu posso te mostrar, mas quero saber como aplicá-los em uma batalha real, expliquei. Isso era apenas metade da verdade, no entanto. A outra metade era que eu poderia usá-los para ganhar mais pontos de experiência. E havia um personagem nível boss naquela floresta mortal, a centopeia preta gigante. Da última vez, mal consegui danificar sua cauda. Desta vez, eu voltaria mais forte do que nunca. Eu entendo. Mas me mostre, por favor, ele pediu educadamente. Por quê? Depois de toda essa explicação, eu suspirei. Quer saber um segredo? Ele perguntou. Claro, respondi curiosamente. Eu não vou te contar, ele disse, cruzando os braços. Isso é bem chato, sabia? Foi assim que me senti quando você disse que tinha novos truques. Posso não dormir esta noite, ele disse, exagerando. Eu suspirei, percebendo que o ponto dele era válido. Esse sentimento era bastante irritante. Além disso, ele tinha me mostrado todos os truques que havia aprendido. Ok, eu disse, olhando em volta. Havia uma habilidade que eu queria testar. Primeiro, palma congelante. Normalmente levaria tempo para ativar. Quanto maior a distância, mais tempo levava. Agora que eu havia subido de nível com muitos pontos de experiência, deveria ter melhorado. Deve levar um segundo neste nível com contato direto, pensei. Apontei minha mão para alguma grama próxima. A água dentro dela começou a congelar. Em alguns segundos, a grama estava completamente congelada. Isso funciona em humanos? Ele perguntou.
Contanto que eles não estejam se movendo. Eu já usei em humanos antes, respondi. Mas agora eu era diferente. Com o aumento de nível, minhas sub-habilidades anteriores ficaram mais fortes. Eu pensei que a dobra de poeira fosse perigosa, ele disse. Acenei com a mão, derretendo o gelo da grama. Em seguida, toquei nela, usando a habilidade palma de desidratação. A grama murchou, ficando amarela. Uma pequena fumaça subiu dela. Eu esmaguei a grama entre meus dedos, transformando-a em pó. Você pode tirar água das pessoas? Ele perguntou. Eu não sei se posso, eu disse. Mas se for como congelamento, eu precisaria de mais tempo para treiná-la. De qualquer forma, se funcionasse em pessoas, mesmo que demorasse para desidratá-las completamente, fazê-lo parcialmente poderia virar a situação a meu favor. Depois de conversar mais um pouco com Haru e instruí-lo a ajudar os dominadores de terra, agora dominadores de metal, a dominar o que haviam aprendido. Peguei Lucy e me dirigi para a floresta, onde uma centopeia de 20 metros de comprimento esperava. Agora eu desejava que ela tivesse filhotes. E de preferência pais. Sabe, filhotes significariam centopeias gigantes menores, o que poderia render uma quantidade decente de experiência. Pais significariam maiores, o que definitivamente me daria muitos pontos de experiência. Levei menos de 1 hora para viajar nas costas de Lucy. Apesar de sua menor resistência, isso só seria um problema se ela fosse na velocidade máxima, o que não era necessário. Enquanto estava a caminho, pensei na dobra de sangue. Eu tinha começado a alcançar o status de grão-mestre na dobra de água, a ponto de agora poder dobrar com a mente. Mas ainda não havia menção à dobra de sangue. Era a habilidade que me colocaria em uma liga própria. Agora que penso nisso, mesmo uma gênia como Katara ou aquela velha só conseguia fazê-lo durante a lua cheia. Amon e sua família são um caso raro. Engraçado. Amon podia dobrar um monte de animais apenas com a mente. Talvez seja sobre a força do chi e a maestria da dobra de água ao mesmo tempo. Ou pode ser que meu caminho seja diferente, e eu esteja destinado a um estilo único. Afinal, meu congelamento é tão frio que poderia matar pessoas instantaneamente. Ao desmontar, Lucy esticou a língua e ofegou. Ela estava cansada. Dei um tapinha em suas costas e disse, esta é a sua casa, não é? Ela olhou para mim como se quisesse negar. Você gostaria de caçar? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Ela ainda era um filhote jovem e não tinha crescido totalmente ainda. Eu sorri dando um tapa em suas costas. Vamos derrubar uma girafa. Você pode comê-la. Lucy virou a cabeça. Uma girafa de 7 metros de altura estava comendo grama ali perto. Ela parecia ter medo dela, dado seu tamanho. Eu convoquei um barril de água. Tirei um pouco de água dele e a fiz se mover. Dobrá-la apenas com a mente me causou um pequeno fardo mental, mas eu era apenas um grão-mestre iniciante, então havia espaço para melhorias. A água se moveu ao lado da cabeça da girafa, mudou sua forma e se transformou em uma lâmina de gelo, cortando o pescoço do animal. Apontei minha mão para o sangue que começou a pingar. A área ao redor do pescoço da girafa congelou instantaneamente. Seu corpo enorme desabou no chão. Derrubando uma girafa grande? É mais 700 pontos de experiência? Parecia que a capacidade de dobrar vapor ajudou. O vapor estava no ar e criava uma conexão com a água que eu dobrava, tornando mais fácil e rápido controlar as coisas à distância. As girafas restantes por perto fugiram. Os olhos de Lucy se arregalaram. Ela pulou na carne fresca e afundou suas presas profundamente nela. Se eu ganhar experiência suficiente, vou atualizar o armazenamento. Pode ser uma boa maneira de estocar comida, pensei. Se a Nação do Fogo perceber nossa armadilha e decidir nos trancar no vilarejo, ter comida extra pode ajudar. Mas por outro lado, há o mar. Posso usar minha dobra para conseguir comida de lá. Eu sorri um pouco, observando Lucy comer feliz. Eu não congelei o corpo, deixando o cheiro de sangue e carne se espalhar, um cheiro amado por insetos. Lucy parou de comer e olhou para o lado com horror no rosto. Virei a cabeça. Entre as grandes árvores, pude ouvir um som alto e inconfundível. Uma centopeia de 20 metros de comprimento estava vindo em minha direção. Nos encontramos de novo, eu disse, acenando com a mão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 37. Eu olhei para a centopeia gigante. Apesar de seu comprimento intimidador, que poderia envergonhar qualquer Python, ela não me assustava tanto quanto da primeira vez. Acho que eu estava me acostumando com isso, a vida de perigo. Ela me caía melhor do que meu estilo de vida anterior, onde tudo o que eu fazia era trabalhar a manhã toda, malhar à noite e cair no sono exausto. Cara, isso parece férias comparado à guerra que se aproxima. A água dos barris girou ao redor das minhas costas, formando 8 tentáculos, cada um com sua ponta afiada como uma lâmina. Se a centopeia tivesse um cérebro maior que o de um inseto normal, ela deveria saber que eu podia congelar a água. Então, pensei em pregar uma peça usando as pontas afiadas como distração. Esconder sua intenção e atacar quando seu oponente está desprevenido é sempre uma boa estratégia. A centopeia sibilou, eu nunca soube que elas podiam sibilar, e começou a me circular, girando ao meu redor comigo no centro, prendendo-me efetivamente. Ela está me levando mais a sério do que da última vez? Pensei nisso enquanto ela continuava a rolar ao meu redor em uma velocidade muito alta. No momento em que eu baixasse a guarda, ela pularia em mim e tiraria minha vida. Eu também não podia escapar em nenhuma direção, pelo menos, não se você considerasse o espaço bidimensional. Mas ainda tínhamos o ar acima. No momento em que a centopeia lançou seu ataque, sua cabeça vindo por trás, eu canalizei meu chi para meus pés e pulei o mais alto que pude, batendo os tentáculos no chão e usando a força da superfície para me impulsionar para cima. Eu me encontrei voando 20 metros no ar e felizmente havia árvores enormes por perto. Um dos tentáculos se estendeu facilmente, como se fosse outro membro meu, e se agarrou a um galho. Comparado a planejar uma batalha iminente, isso parecia um alívio de estresse. Talvez porque o sistema me reconheceu como um grão-mestre. Mesmo como iniciante, isso aumentou minha confiança. Minha mascote, Lucy, sentiu medo e correu para se esconder.
Que medrosa, pensei. Mas eu não podia culpá-la. Ela tinha apenas 7 meses de idade agora. Tentei me impulsionar em direção ao centro da centopeia, mas ela escapou rapidamente, parecendo ter aprendido da última vez. Eu bati o pé, e 2 tentáculos se juntaram, transformando-se em uma bola de água. Enquanto eu empurrava minhas mãos para frente, a bola de água se transformou em um jato comprimido. A centopeia se esquivou, e eu só consegui atingir algumas de suas muitas pernas. Elas congelaram, e enquanto ela se movia, as pernas racharam e se quebraram. Eu acho que quando congeladas e suportando um corpo maciço como aquele, elas estavam fadadas a quebrar. Ok, ela aprendeu a contra-atacar meu estilo de luta da última vez. Inteligente, eu murmurei. Eu queria brincar por mais tempo, mas preciso desses pontos de experiência. Eu dobrei os tentáculos restantes em uma bola de água, colocando minha palma sobre ela. A água começou a se transformar em vapor enquanto eu usava minha habilidade de desidratação. Uma habilidade foi descoberta. Vaporização, ferve a água e a transforma em vapor. Devido ao alto nível da habilidade congelar e ao alto nível da habilidade dobra de água, esta habilidade requer metade da quantidade de experiência para subir de nível até que alcance a habilidade congelar. Agora não, notificação irritante, pensei, meu foco inteiramente no gás branco à minha frente. O vapor não se movia aleatoriamente no ar, pois eu estava controlando. Eu preciso concentrá-lo em um ponto para que ele possa voltar a ser água. A centopeia não poderia ter sabido desse meu novo truque. Da perspectiva dela, a água simplesmente desapareceu no ar. Ela lançou seu corpo maciço em minha direção. A pobre criaturinha não percebeu que eu não tinha perdido minha arma. Ela investiu no vapor quente e concentrado com vigor infinito. O vapor esfriou, logo se transformando em água que congelou. Metade do corpo da centopeia estava agora coberta de gelo. Sua metade inferior lutava para se mover. Eu pulei sobre ela e aterrissei em suas costas, colocando minha mão nela. Logo, cada gota de água em seu corpo enorme se transformou em gelo. Derrotando Centopeia Rei Negra de 500 anos, mais 100.000 pontos de experiência. Eu cerrei meu punho e o levantei em vitória. Pensei ter feito algo épico, mas infelizmente ninguém estava aqui para testemunhar. De qualquer forma, eu não estava aqui para me gabar, mas para ganhar pontos de experiência. Agora eu tinha cerca de 330.000 pontos de experiência acumulada que eu poderia usar. Eu ponderei como usá-los, ou se eu deveria usá-los. Quer dizer, eu poderia ganhar mais. Francamente, eu estava bastante hesitante e com medo de tomar a decisão errada. Eu entendi que poderia ganhar experiência a qualquer momento, desde que viajasse para lugares com feras perigosas, como aquele vale por onde o Avatar e as 2 tribos viajaram. Mas havia uma guerra chegando, e qualquer escolha errada poderia me custar caro. O problema era que eu tinha muitas boas opções. Furtividade me permitiria esgueirar-me em meus inimigos à noite e destruir uma grande parte de seu exército. Quanto maior o nível, melhores minhas chances de passar despercebido. Se eu subisse o nível da minha habilidade caça e usasse meus projéteis de gelo com a dobra de água, eu poderia atirar em muitos inimigos à distância, derrubando-os mais fácil e seguramente. É claro que a dobra de água é importante. O mesmo vale para a dobra de Chi, que tem vários efeitos, desde fortalecer minha dobra até aprimorar minhas habilidades físicas. Artes marciais, essa habilidade. Eu poderia me dar ao luxo de gastar um pouco de experiência para subi-la para um nível decente, já que não ficaria caro até o nível 9. 24.700 pontos de experiência acumulada foi usada. O Artes Marciais subiu para o nível 9. Lucy, favoritismo mais 20? Esfreguei minha orelha, pensando ter ouvido uma notificação não relacionada. Eu estava planejando ter um momento antes de dizer, eu sei Kung Fu, mas fiquei confuso por um segundo. Lucy pulou em mim do nada e começou a lamber meu rosto. Olhando para ela, percebi que estava apavorada. Ela deve ter pensado que eu a havia protegido da centopeia. Pobre e ingênua criaturinha. Eu acariciei sua cabeça. Bem, contanto que eu esteja acumulando pontos de favoritismo, é bom para mim. Agora, Lucy, levante-se. O papai tem que pensar, eu exigi, e Lucy se afastou. Eu me sentei e disse, Lucy, já que as guerras defensivas são batalhas de resistência, preservar suas balas, no meu caso, energia Chi, é essencial. O papai não pode se cansar, certo? A tigresa inclinou a cabeça. Apesar de me entender graças ao sistema, ela não conseguia compreender o que eu estava dizendo sem o contexto adequado. Ela foi para o lado e continuou comendo sua girafa. Eu também tinha a habilidade vaporização para focar, e 12.000 pontos de experiência foi usada. Vaporização subiu para o nível 9, e 40.000 pontos de experiência foi usada. Dobra de Chi subiu para o nível 11. Árvore de habilidade foi aprimorada. Você ganhou domínio no controle de Chi. O desperdício de energia é minimizado. Pode agora usar Chi para cobrir o corpo com uma aura protetora. Pode agora alcançar um aumento de 100% em aprimoramentos físicos. 30.000 pontos de experiência foi usada. Congelar subiu para o nível 11. Eu decidi revisar minhas estatísticas e testar as habilidades como estavam. Eu me concentrei no estado gelado da centopeia e a congelei novamente. O gelo ficou mais frio, quase o dobro do frio de antes. Então, transformei o gelo de volta em água e usei a habilidade vaporização nele. A última vez que transformei água em vapor, demorou um pouco. Desta vez, no entanto, transformou-se em vapor quase instantaneamente. Em um flash, uma nuvem quente de vapor cobriu uma grande parte da floresta. Eu a esfriei rapidamente e agora névoa encheu o ar, que se dissipou depois de algum tempo. Então, eu tenho congelar, que é exagero. E se eu subir o nível da minha habilidade vaporização, eu serei capaz de queimar meus inimigos. Se eu focar esse vapor em alguém, tenho certeza de que poderia cozinhá-lo. Ignorando meu estômago roncando, que estava começando a interferir no meu julgamento, dei uma olhada nas minhas estatísticas. Árvores de habilidades. Dobra de água 12. Dobra de Chi 11. Artes marciais 9. Habilidades. Caça 9. Vaporização 9.
Pesca 4. Congelar 11. Furtividade passiva 10. Títulos: 3-1. O Gelo Mortal, equipado. Espreitador Sombrio. Caçador de Feras. Experiência acumulada, 224.000. Ok, eu tinha uma quantidade decente de experiência, e me sentia muito mais forte do que antes. A guerra estava a apenas alguns dias de distância, e eu poderia ganhar mais pontos de experiência contanto que ficasse nesta floresta. Isso poderia me ajudar a atualizar não apenas minhas habilidades, mas também meu estoque e o número de títulos que eu poderia equipar. Ao não atualizar minhas habilidades ainda mais, eu poderia ganhar experiência através da prática, maximizando os benefícios. Comecei a caçar feras. A quantidade de experiência que elas davam individualmente era pequena, mas juntas somava uma quantidade considerável. Depois de caçar alguns bandos de feras semelhantes a cães, acabei com 26.000 pontos de experiência extras. Assim que eu estava fazendo uma pausa, um jovem chamado Camu da Vila, o não dobrador, veio até mim. Ele estava montado em uma montaria rápida, o que explicava como ele chegou aqui tão rapidamente. Senhor Ryuk, ele chamou. Eu olhei para ele. Qual é o problema? Eu estava com medo de que ele dissesse que a Nação do Fogo havia atacado, o que não faria sentido, já que havíamos explorado a área e não tínhamos visto o exército deles se aproximando. Não é como se um exército pudesse se mover mais rápido do que uma pessoa. Ah, sobre isso. Deixe-me pensar por um momento, Camu disse, tentando se lembrar. Certo. 2 pessoas estão procurando por você, ele disse. Oh, meus olhos se arregalaram. Capítulo 38. Como eles se parecem? Eu perguntei. Uma garota e um garoto. Pele clara bronzeada. Olhos azuis como seus. Na verdade, vocês parecem ser da mesma tribo. Camu respondeu. Eu não pude deixar de arregalar os olhos quando ouvi que 2 pessoas com as mesmas características raciais que eu tinham vindo me ver. Se isso significasse alguma coisa, significaria Sokka e Katara. Dado que Camu não mencionou se eles eram velhos, provavelmente significava que eles tinham a minha idade. Se eles vieram do Polo Sul, havia apenas 2 pessoas em mente, Sokka e Katara. Antes de eu partir, eu os havia encarregado de procurar ativamente por aquele monge careca. Desde então eu estava bastante ocupado, perseguindo alguém pelo mar, farmando meus níveis, lutando pelos prisioneiros e planejando uma guerra. Então eu tinha perdido a noção do tempo. Eu esfreguei minhas têmporas, não recebendo a notícia muito bem. Normalmente, alguém ficaria feliz em saber que as pessoas com quem cresceu vieram visitar. Mas para mim, isso causou ansiedade. Havia 2 possibilidades. Uma, eles encontraram a An, e todos poderiam deixar a missão de salvar o mundo para ele e relaxar. Mas o problema era que eles vieram sozinhos. Pode ser que esses 2 vieram me procurar, e An estava relaxando em outro lugar. A segunda possibilidade, eles não encontraram a An, e por causa do efeito borboleta que minha existência havia causado, ele permaneceria preso no gelo até que o destino decidisse o contrário. Pelo menos não é o pior momento para uma visita, eu murmurei. O pior momento, obviamente, seria durante uma guerra ativa. Atualmente eu estava cavalgando Lucy, voltando para a vila. Não demorei muito para chegar ao meu destino. Mas eu levei um tempo extra para tomar banho e trocar de roupa. Eu tinha passado por algumas sessões difíceis de grind e realmente precisava me limpar. Logo me encontrei em frente à vila. Paredes haviam sido construídas, e na frente delas havia buracos profundos. Eles eram fáceis de construir, já que tínhamos 100 dobradores de terra. As paredes e os buracos não deteriam o exército da Nação do Fogo indefinidamente, mas eles serviriam para atrasá-los e nos dar margem de manobra. Se lutássemos contra eles em espaço aberto, estaríamos praticamente mortos, tivéssemos dobradores de metal ou pó explosivo ou não. A maior vantagem em uma batalha defensiva era paredes e localização. É isso. Eu contornei a parede e me encontrei no campo de treinamento. Os dobradores de terra estavam reunidos conversando. Alguns estavam treinando sua dobra de poeira, enquanto outros praticavam a dobra de metal. Eu entrei, esquecendo que tinha deixado Camu para trás, já que Lucy era muito rápida para a montaria dele. De repente meus sentidos aguçaram. Um tapa atingiu a parte de trás da minha cabeça. Instintivamente eu rolei e agarrei o braço, jogando quem quer que tentasse me acertar no chão. Fui recebido por um rosto familiar. E felizmente era um rosto masculino. É assim que você diz, olá agora? Sika gemeu de dor. Bom te ver saudável, Ryuk. Eu sorri levemente e estendi minha mão para ajudá-lo a se levantar. Já que éramos da mesma faixa etária, eu, ele e a irmã dele, éramos um tanto próximos no Polo Sul. Sokka e eu costumávamos pescar muito juntos, então eu estava feliz em vê-lo bem. Seria apropriado perguntar onde está a irmã dele? Quer dizer, não é como se ela tivesse me beijado, e eu beijasse de volta. Ele não deveria ficar surpreso, no entanto. Eu era o único garoto no Polo Sul que não era o irmão dela. No que você está pensando? Ele perguntou. Nada. Estou apenas contando o tempo desde que deixei o Polo Sul. Eu vejo. Você quer perguntar sobre aquele careca. Os espíritos não te disseram. Ele perguntou. Eu não tinha certeza se ele estava sendo sarcástico ou suspeitando de eu estar mentindo. Mesmo que ele não acreditasse na desculpa que inventei para saber que o Avatar estava no Polo Sul, eu tinha mais credibilidade, já que afirmei que os espíritos me deram poder de dobra. De qualquer forma, dada a maneira como ele estava falando, era óbvio que o Avatar ainda estava dormindo em outro lugar. Eu pensaria sobre as consequências disso mais tarde. Por quê? Quer que eles te visitem e te transformem em um dobrador também? Eu perguntei. Isso é bem sem graça, ele respondeu pegando minha mão e se levantando. Falando em dobradores, onde está Katara? Eu perguntei, olhando ao redor.
Ela está conversando com os aldeões, Sokka disse. De qualquer forma, desde quando você virou um senhor da guerra? Essa era a sua ideia de causar uma distração e chamar a atenção? A maioria dos aldeões estava perto do porto e não tinha permissão para sair porque eu não queria expor minhas armas e táticas. É por isso que eu avistei uma morena com vestes azuis conversando com uma mulher de meia idade. Eu não pensei bem naquela hora, eu admiti. Você nunca pensa bem, ele disse emocionalmente. Mas obrigado. Você salvou minha irmã e toda a tribo. Isso é algo que eu negligenciei por causa da situação. Sim, eu sei. Embora aquele beijo tenha sido repentino, eu suspirei. Isso não foi inesperado. Quando você é o único cara por perto que não é irmão dela e passa algumas semanas aprendendo a dobra juntos, alguém está fadado a dobrar. Eu ia falar sobre como Hakasha estava contatando os soldados da Nação do Fogo para contar a eles sobre como tínhamos um dobrador de água. Ele respondeu, suas pálpebras se apertando. Eu virei meus olhos ligeiramente e olhei para o céu. Eu acho que toquei no tópico errado com Sokka, que por acaso é o irmão dela e também muito protetor. O tempo está bom hoje, não está? Eu disse. Não mude de assunto, ele insistiu. As estrelas são lindas, eu comentei. É manhã, ele retrucou. O sol é apenas uma grande estrela, eu expliquei. Em nossa casa, você só o vê por 6 meses no ano. Você é inacreditável, ele exalou entre dentes cerrados. Muito bem. O que é essa guerra que estou ouvindo que você está planejando contra a Nação do Fogo? E por que diabos apenas 100 dobradores e 33 não dobradores estão animados com isso? Eu virei a cabeça, vendo algumas mulheres trabalhando na moagem de pó, que quando misturado, poderia criar uma explosão. Mesmo uma pequena quantidade era capaz de explodir os membros de um humano em diferentes direções. Ryuk, eu ouvi uma voz feminina. Virando-me, notei Katara se aproximando. Katara, há quanto tempo eu cumprimentei? Como estão todos lá atrás? Eles estão muito bem, ela respondeu. Graças a você me mostrar novos truques na dobra d'água, eu consegui ajudar Sokka a fornecer comida suficiente para mais de um ano. A tribo pode se cuidar enquanto isso. Isso é bom de ouvir, eu respondi. De qualquer forma, sobre o que vocês estão falando? Ela perguntou, olhando entre mim e o irmão dela. Sokka respondeu calmamente, o tempo. Você sabia que o Sol é apenas uma grande estrela? Por que isso importa? Ela inclinou a cabeça. Nada, na verdade, eu intervi. Então, o que é isso sobre uma guerra que está por vir? O que aconteceu desde que você deixou a tribo? Ela disse. Há algo em que possamos ajudar? Essa vai ser uma longa história, eu disse. Mas vamos fazer um resumo. Capítulo 39. Espera aí. Não é possível que você tenha entrado em uma plataforma de prisão com apenas um barril de água e derrotado todos. Sokka comentou espantado. Onde há vontade, há um caminho, eu disse. Para ser justo, se não fosse pelo sistema, não haveria como eu ter tentado aquilo. Eu teria treinado por anos e anos. Nem todos são como Katara que no cânon treinou por um mês e derrotou um grão-mestre dobrador de água que havia treinado por gerações. Bem, para ser justo, se não fosse pelo sistema, eu não teria conseguido meu poder de dobra de água. Eu tenho que concordar com Sokka, Katara disse. Eu sei que você é talentoso na dobra de água, mas não há como você ter aprendido tanto em tão pouco tempo. Mesmo com um mês de treinamento, eu mal desenvolvi seus movimentos. Você os desenvolveu? Eu perguntei. Se bem me lembro, a dobra de água que eu tinha mostrado a ela estava em torno do nível 8 ou 9, de acordo com o sistema. Se ela pudesse dominar todos os movimentos e até mesmo melhorá-los ligeiramente em um mês, então ela é boa. Você pode me mostrar? Eu apontei para um barril de água por perto. Claro, ela disse. Ela se levantou, tomou uma postura de dobra e dobrou para trás. A água voou do barril em direção a ela. Ela rolou e estendeu os braços. A água tomou forma ao redor de suas mãos e se expandiu, as pontas se transformando em massas de gelo. Eu melhorei a mudança de forma, ela disse. Também isto. Enquanto ela movia as mãos, a forma da água se dividiu em duas, criando 2 tentáculos a partir de suas mãos, que ela podia controlar e usar como chicotes. Eu bati palmas para ela. Isso é uma melhoria muito boa. Ela estava a apenas meio passo de ser uma mestra. Eu poderia passar tempo ensinando-a para ajudá-la a alcançar isso mais rápido. Mas o único problema era que eu não tinha tempo para fazer isso, nem a situação atual era conveniente. Isso é muito bom, na verdade. Você não está longe de ser uma mestra, eu elogiei. Como você saberia como um mestre dobra? Ela perguntou. Eu estou nesta terra há um mês, eu respondi. É fácil ouvir rumores sobre dobradores de água. Sério? Sim, eu respondi. Eu também ouvi que pode haver pergaminhos de dobra de água no mercado negro. Enfim, esqueça isso, ela disse. Eu quero ver como você conseguiu vencer aqueles caras. Bem, eu estou um pouco cansado, já que estive caçando, eu respondi. Mas em todo caso, isso deve ser suficiente. Eu acenei com a mão. A água saiu das mãos dela e grudou nas minhas. Coloquei minha mão nas minhas costas, criando 3 tentáculos no meu lado direito. É só isso, eu disse. Os tentáculos se moveram e envolveram Sokka. Um deles entrou na boca dele. Eu sei que é um movimento sujo, mas é bastante divertido para mim. Sokka engasgou um pouco. Como os lábios de Katara tremeram. Você nem sequer fez uma postura ou movimento de dobra. É só que você tem que fazer isso até que se torne fácil, eu respondi. Mas não faz nenhum mês, ela disse, espantada. Os tentáculos de água caíram no chão. Vendo-a olhando para os próprios pés, ignorei as tosses de Sokka e dei um tapinha nas costas de Katara. Qual é o problema? Eu perguntei. Eu estou muito feliz que você tenha avançado, ela disse.
É só que, eu sinto que meu talento na dobra de água não é algo especial. Eu me sinto como um lixo. Espera um segundo. Eu acabei de fazer a dobradora de água mais talentosa no show original pensar em si mesma como sem talento? Quer dizer, ela aprendeu o que eu aprendi com o sistema e conseguiu melhorá-lo por conta própria, sem ter que passar por batalhas malucas ou caçar como um louco como eu fiz. E por que isso? Eu perguntei. Eu sou uma dobradora desde que era pequena. Ela suspirou profundamente. Mas eu nunca consegui alcançar o nível que você alcançou, apesar de tentar descobrir truques por anos. No entanto, aqui está você, e em apenas alguns meses você está assim. O que isso faz de mim? Mas honestamente, eu estou feliz por você e por mim mesma. Há um homem em quem eu posso confiar. Claro, eu respondi, não sabendo se ela estava flertando ou desabafando seus sentimentos. Vamos tentar flertar de volta enquanto a encorajamos ao mesmo tempo. Mas eu também preciso de uma mulher em quem confiar. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando. Mas eu não sou tão boa, ela respondeu. Não, eu só tive um truque para me ajudar, eu disse, segurando a mão dela. Há algo que pode te ajudar com sua dobra. Se você aprender, você pode não apenas ajudar a si mesma, mas também seu irmão e todos nesta vila. Sokka olhou para mim com os olhos arregalados. Quer dizer, eu teria a mesma reação se alguém flertasse com minha irmã na minha frente. O que é? Ela perguntou. Chama-se cura com dobra de água, eu disse, tirando minha mão da dela. Usei um dos tentáculos para criar um pequeno corte na minha palma. Sangue escorreu. Ryuk, você é louco? Você pode cortar uma veia e morrer. Katara repreendeu. A água do tentáculo varreu minha mão, e o ferimento desapareceu. O que você fez? Sokka perguntou, pegando minha mão e examinando-a. Chama-se cura, eu disse. Eu ouvi rumores de que as mulheres no Polo Norte são usadas como curandeiras. Então, eu tentei canalizar meu chi através da água e foi lá. Uau, Katara respondeu animadamente. Mas como isso me ajuda a aprender a dobra? Eu vou explicar mais tarde, eu disse. Por agora, concentre-se em aprender. Eu então agarrei Sokka e lhe dei um tapa nas costas. O que uma irmãzinha faria sem o seu bom e velho irmão? Era outra maneira de dizer que ele tinha acabado de se tornar um objeto de teste, uma pedra de amolar para ela aprimorar suas habilidades. Ei, eu nunca Sokka estava prestes a objetar, mas parou quando viu os olhos de Katara se iluminarem enquanto ela olhava para ele. Eu entendo, eu respondi. Você não podia ajudá-la no Polo Sul porque você não conseguia. Mas mesmo agora você não o faria. Não é como se você não quisesse desde o início, certo? Sokka suspirou pesadamente. Tudo bem, mas seja gentil. Tenho certeza de que ela aprenderá em pouco tempo, eu disse, dando um tapinha nas costas dele. Por agora, pessoal, está prestes a ser noite. Katara segurou o braço de Sokka e o arrastou para longe. Eu dissipei a água das minhas costas e a devolvi para o barril próximo. Eu senti pena se alguém tentasse beber aquela água, já que alguém havia se engasgado com ela. Na verdade, parecia uma coisa hedionda de se fazer. Então, levantei o barril e fui escondê-lo no estoque para poder usá-lo em uma luta mais tarde. No dia seguinte, a maioria de todos havia aprendido a dobrar pó e a dobrar metal. Quando se tratava de dobra de pó, seus movimentos não pareciam amadores. Alguns conseguiam criar um tornado conjunto apenas com pó e gerar ventos. Outros conseguiam mudar de forma com a dobra de metal. Aru era o mais avançado nesse aspecto. Eu tinha um bom exército. Do outro lado, Sokka teve bastante sorte. Sua irmã dominou a cura na primeira vez que tentou. Quando ela soube que os novos dobradores de metal e pó usavam água para curar seus cérebros para aprender mais rápido, sua moral disparou, pensando que eu tinha usado esse truque para melhorar. Bem, ela não estava totalmente errada. Eu tinha usado esse truque no passado recente para treinar meu sentido aquático, que eu havia adiado para treinar os dobradores de metal e procurar materiais explosivos na natureza. Mas graças a Katara compartilhando o fardo de curar os dobradores de terra comigo, pudemos fazer o trabalho mais rápido e com menos exaustão. Nestes tempos difíceis, havia uma pessoa que poderia ser chamada de feliz. Sokka, que viveu a maior parte de sua vida no Polo Sul, viu uma garota da idade dele entre os moradores da vila. Ele não pôde evitar flertar com ela. Eu não podia culpá-lo, no entanto. Ele tinha começado a ver mulheres que não eram sua irmã, mãe, tia, ou muito velhas para serem levadas para a guerra ou muito jovens. Cara, eu estou feliz que ele deixou o Polo Sul. Caso contrário, ele poderia ter desenvolvido um gosto por pessoas muito jovens ou muito velhas. Por outro lado, eu fui poupado de um destino tão miserável. Por alguns dias, as coisas continuaram pacificamente. Passei mais tempo com Katara, que começou a aplicar meu truque em si mesma. À noite, nos encontraríamos e falaríamos sobre casa, às vezes sobre o continente aqui, e eu contaria a ela sobre a floresta e minhas aventuras treinando contra grandes feras. Ela não acreditou em mim no início até ver Lucy, a grande tigresa em crescimento. Lucy demonstrou hostilidade em relação a Katara no início e tentou morder a mão dela quando ela colocou na minha. Mas eu consegui controlar Lucy e disse a ela para não atacar sua mamãe. Vendo isso, Katara não parecia traumatizada, mas corou levemente. Agora era manhã, e eu estava vigiando o acampamento. Então Ryuk Katara, que estava falando comigo, de repente falou. O que nós somos? O quê? Eu me virei para ela, meu coração pulando uma batida. Nós somos humanos, não dinossauros, eu pensei. Isso é o que um personagem típico de anime shonen diria. Ela está me perguntando se somos apenas amigos, se estamos namorando ou não. Mas Katara, você sabe, há uma guerra acontecendo. A gente não sabe se vai viver para ver o amanhã, e aqui está ela, pensando romanticamente. Mas por outro lado, eu não podia culpá-la. Lá no meu mundo natal, em muitos países que sofrem com bombardeios, fome, guerra e aumento da poluição, o instinto de reprodução humano era mais forte do que qualquer coisa. Eu quero dizer, ela disse, olhando firmemente nos meus olhos. Sabe, eu disse, se você está pensando em namoro e tudo mais, podemos deixar isso para depois da guerra ou quando isso passar. Ótimo, ela disse, sorrindo nervosamente.
Então, assim que isso acabar, estamos dentro. Todos. De repente, um homem montado em uma criatura parecida com um lagarto gritou. Quando me virei para ele, eu o vi desmontando enquanto ofegava ruidosamente. Alguns dobradores de terra foram ajudá-lo. Parecia que ele havia corrido todo o caminho de seu posto sem fazer uma pausa. Bem, seu meio de transporte havia corrido, mas para ele ofegar daquele jeito, parecia que havia algo mais além da exaustão. Eu avistei as forças da Nação do Fogo. Elas estão aos milhares. Tanques, tambores, montarias, tudo. Capítulo 40. A notícia de um exército de milhares se aproximando abalou a aldeia. Milhares. O que esse número significava? Um completo desastre. Caminhei até o batedor. O que você fez primeiro quando os viu? Eu o agarrei pelos ombros e perguntei. Eu virei e fugi, ele disse. Como diabos você soube que eles eram milhares? Gritei. Os aldeões e dobradores de terra, cujo número não chegava a 200, estavam olhando para o chão com o rosto suando. Eu os vi cobrindo o horizonte, então eu presumi o número, ele disse. Os rostos dos aldeões se iluminaram temporariamente. Mas eles são mais de 1000, ele acrescentou. Com certeza. Parecia que o moral dos meus soldados estava muito baixo. Bem, o meu também estava um pouco baixo, e eu estava sentindo um pouco de medo. Não importa o quão talentoso seja seu exército, eles não seriam tão fortes quanto o Avatar. Milhares era também um número grande. Eu precisava elevar o moral dos meus homens e mulheres, um pouco. Caminhei para o centro e gritei. Todos. Eles voltaram sua atenção para mim. Nós estamos nos preparando para isso há tanto tempo, eu disse. Os dobradores de fogo e seus soldados provarão um campo de batalha onde eles não podem dobrar. Eles serão esmagados e queimados pelo próprio fogo. Suas armaduras serão suas sepulturas. Seus tanques serão o que os esmaga. Vocês não estão animados para esmagá-los? Houve um momento de silêncio. Mas logo, obtive uma resposta. Sim, nós temos treinado por tanto tempo. Estou animado para vê-los. Com a estratégia que temos, mesmo que fossem dezenas de milhares, eles não teriam chance. Vamos lutar contra eles. Bati as palmas e disse, ok. Por enquanto não fiquei muito animados. Vamos ativar as armadilhas. Sim, certo. O plano. Os aldeões começaram a ficar ativos, seguindo a estratégia que eu havia discutido com eles. Eles pegaram o pó explosivo que estávamos fazendo e foram para fora das muralhas. Vamos lá, pensei. Não é hora de recuar. Enquanto todos começavam a trabalhar, decidi que era hora de preservar minha energia. Eu precisava descansar bem e depois gastar minha energia com sabedoria no dia da batalha. Nos últimos dias, desde que Katara havia chegado, eu não tinha gasto meus pontos de experiência e estava me concentrando em treinar os dobradores de terra. Agora que tudo estava completo, eu precisava conservar o máximo de energia possível. Eu não estava com pressa para usar meus pontos. Mas com certeza, eu precisava de uma coisa. Slots de títulos foram atualizados para 2, 50.000 de experiência acumulada foram usados. Para a próxima atualização, 100.000 pontos de experiência são necessários. Que sistema generoso, pensei. Ele quer que eu me transforme em um assassino em massa. Suspirei e fui para minha tenda. Peguei uma garrafa de álcool ou vinho caro que eu havia roubado da câmara do comandante no navio. Eu me servi uma bebida e comecei a beber. Ryuk, posso entrar? A voz de Katara chamou. Antes que eu pudesse sequer lhe dar permissão, ela entrou. Claro, eu disse, olhando para seus olhos azuis enquanto ela me examinava. Você conseguiu convencer algumas centenas de pessoas a se opor a um grande exército, ela disse. Eu quero saber como você tem tanta coragem. A verdadeira pergunta deveria ser por quê? Por quê? Ela perguntou curiosa. Você terá que esperar um par de dias primeiro, eu disse provocando. Qual é o ponto do suspense? Não é uma história infantil que a vovó conta para passar o tempo, ela respondeu frustrada. Você realmente quer falar sobre a guerra agora? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Eu queria verificar se você está bem, ela disse. Você ficou um pouco pálido. Eu sorri e olhei para minha mão, que estava bem branca agora. Parece que não posso dizer escapar em japonês durante esta guerra. Katara segurou minha mão e sentou-se ao meu lado. Olhei para ela por algum tempo. Nós dois éramos adultos e estávamos em uma tenda. Durante momentos como este, o cortisol, o hormônio do estresse, toma conta do corpo. Você sabe, faz a pessoa perder o sentido e fazer o que puder para relaxar. Havia uma coisa em que eu podia pensar enquanto olhava para seus olhos azuis, lábios cheios e pescoço exposto. Quer relaxar um pouco? Ela perguntou. Definitivamente, eu disse, balançando a garrafa de álcool na minha outra mão. Quer experimentar? O que é isso? Suco de fruta? Ela refletiu. Álcool. Não temos no Polo Sul, mas é muito bom, eu disse. Bem, não é tão bom no dia seguinte. E maconha é melhor. Tipo alga marinha? O que é maconha? Ela perguntou. Não, é apenas coisa boa, eu disse, dando um gole na garrafa e passando para ela. Ela tomou um grande gole de uma vez. É bastante ácido e amargo, ela comentou, exalando alto. Mas qual é a fruta? Acho que é vinho de uva. É bem saboroso. Eu respondi. Tem certeza? Ela assentiu e bebeu mais alguns goles antes de me devolver. Então, mais cedo, eu disse enquanto limpava o canto do lábio dela com meu dedo, quando você me perguntou se eu queria relaxar. O que você queria dizer com isso? Eu quis dizer o que eu quis dizer, ela disse. A última vez que eu estava nervosa, quando Hakasha, ou quando pensei que ela me deduraria, eu te beijei. Isso te ajudou a relaxar? Perguntei curiosamente. Katara, ou as mulheres deste mundo em geral, eram bem diferentes daquelas da minha vida anterior. Elas não passavam por drama de ensino médio ou algo assim.
Sem mencionar, nós crescemos em um lugar bastante isolado. Então, eu estava um pouco curioso sobre a perspectiva dela. Bem, eu senti que poderia partir sem arrependimento se fizesse as coisas que queria fazer, ela comentou, olhando nos meus olhos e depois para os meus lábios. Eu entendi o sinal e respondi. Além disso, se você pensar bem, não estávamos acostumados a beber. As coisas saíram da rotina usual. As bochechas dela já estavam ficando rosadas. Bem, pode ser que alguém parta depois de 2 dias, eu disse, agarrando o queixo dela com os dedos e me aproximando lentamente dela. Eu a beijei por algum tempo. A resposta dela se tornou mais agressiva enquanto ela beijava de volta. Eu não sabia o que me deu, mas respondi com mais agressão, empurrando-a para trás e movendo meus lábios de sua boca para seu pescoço. Houve um pequeno gemido que escapou de seus lábios toda vez que eu chupava seu pescoço, o que significava que era o ponto sensível dela. Ryuk, se alguém entrar? Ela disse, ofegando levemente. Oh, nós vamos dobrar a saída, eu respondi, sem saber realmente o que estava dizendo. Eu quero dizer, bem, todo mundo está muito ocupado. Você está com medo que seu irmão possa entrar. Isso seria traumatizante. Não se preocupe. Eu o vi indo confortar alguma garota da aldeia, eu disse. Ninguém vai entrar. É a minha primeira vez, ela disse. Você pode ser, você sabe, gentil? Como você soube que precisa ser gentil? Não posso te dizer. Coisas de garotas, ela disse, me abraçando, seus lábios encontrando os meus. Eu a empurrei de costas e fiquei por cima dela, moendo outra coisa além dos meus níveis pela primeira vez. Todos nós cometemos erros. Alguns são grandes. Alguns são pequenos. E alguns fazem você descobrir um novo tipo de dobra para lidar com os grandes erros que você comete quando fica bêbado. Olhei para a notificação que recebi 1 dia e meio atrás. Você descobriu a dobra de sêmen? É mais 3.000 pontos de experiência. Eu nunca soube que o sistema podia pregar peças. Eu estava parado no topo da muralha, olhando para a enorme nuvem negra artificial cobrindo o céu. No chão, um exército estava marchando. Capítulo 41. Eu estava no topo da muralha, olhando para a enorme nuvem negra artificial que cobria o céu. No chão, um exército estava marchando. O som dos tambores ecoava no ar. Os dominadores de terra que estavam ao meu lado estavam animados, mas suas reações variavam. Seguindo a batida constante dos tambores estava o batimento cardíaco instável deles, que retumbava em seus ouvidos. Alguns tinham rostos suados e olhares que demonstravam incerteza sobre a vitória. Eu precisava mostrar a imagem de um líder para que eles não sentissem medo. Certo. Dei um passo à frente e me posicionei na beirada da muralha, que tinha cerca de 10 metros de altura, feita de rochas que haviam sido dobradas em uma forma organizada. Eles estarão aqui em breve para falar conosco, eu disse. Mas ao meu sinal, vocês seguirão o plano. Sim, capitão. Sim, comandante. Sim, senhor. Como eu era um líder temporário, os dominadores de terra ainda não haviam aceitado meu posto militar. Não somos soldados para falar assim, eu os garanti. Somos irmãos. Ah, que fofo, disse uma mulher idosa, fazendo os homens ao redor dela rirem. Quanto mais o tempo passava, mais clara se tornava a imagem do exército que se aproximava. Eles estavam agora a cerca de 40 a 50 metros do vilarejo. Os soldados do fogo, todos vestidos uniformemente, cobriam o horizonte. Eu não conseguia contar quantos homens estavam atrás deles. Mas entre eles havia muitos tanques. Havia até algumas bandas tocando tambores aqui e ali. Pelo que vi, não parecia que eles estavam ali para uma guerra. Mais provavelmente, eles estavam ali para uma vitória garantida, um massacre total. Ryuk, um homem com cabelos longos e sedosos amarrados em um rabo de cavalo, deu um passo à frente e gritou. O som dos tambores parou. Sim, respondi calmamente. Eu presumi que eles sabiam meu nome, pois eu havia feito o carcereiro mencioná-lo em seu relatório. Antes que eu massacre tudo pelo que você lutou, quero saber, ele disse, o que lhe deu a coragem de desafiar nossa gloriosa nação e iniciar uma rebelião. A boceta da sua mãe, respondi. Eu esperava que Katara não levasse minha provocação a sério. Entendi. Você é tão rude quanto o enviado disse que era, ele disse. Prepare-se para pagar por seus crimes. Em sua próxima vida, lembre-se de não cruzar a linha com a Nação do Fogo. Eu levantei minha mão e a balancei para baixo. Cerca de 6 dominadores de terra deram um passo à frente. Eles moveram as mãos e as impulsionaram para frente. Perto de seus pés havia poeira de terra comum, que logo se transformou em 6 tornados que voaram em diferentes direções. Os soldados do fogo cobriram os olhos. Alguns deles riram. Ele está realmente tentando nos matar com poeira? Filho da mãe. Ele está tentando nos sujar? Os bárbaros não sabem que podemos tomar banho facilmente. Os tornados de poeira não eram para atingi-los. Antes que os soldados do fogo chegassem, eu instruí meus dominadores de terra a despejar pólvora explosiva, feita de enxofre, salitre, carvão e pó de madeira, em vários pontos. Graças ao vento gerado pelos tornados de poeira, a pólvora explosiva foi agitada, e suas partículas voaram pelo ar, preenchendo. O exército atrás das linhas de frente começou a notar a poeira estranha e seu cheiro esquisito. Eles estão tentando nos sufocar até a morte? Que insolência! Os soldados usando máscaras não pareciam ser afetados. Aquele que parecia ser o comandante disse, aqueles que não estão usando máscaras, coloquem-nas. Se esqueceram a de vocês, cubram o rosto com uma toalha. Eles fizeram o que foi instruído e cobriram os rostos. A esta distância, não havia como meus dominadores de terra incendiarem a pólvora. Mas eu já tinha bolado uma solução. Muitas soluções, na verdade. Estendi minha mão para a esquerda. Aru me entregou uma garrafa de álcool com uma toalha dentro. Peguei um isqueiro e acendi o fogo na outra ponta da toalha. Graças ao GTA, eu aprendi muitas coisas. Usei minha dobra de chi para aumentar meu poder, então entrei em posição de arremesso. Eu joguei a garrafa de álcool alto no ar. Justamente quando estava prestes a entrar em contato com a poeira, alguém a atacou com uma rocha, fazendo-a explodir no ar.
Que idiotas, tentando lutar contra dominadores de fogo com fogo. Ok, plano B, pensei. Uma garrafa de água na minha cintura se transformou em uma lança de gelo, que eu arremessei no comandante. O comandante assumiu uma postura de dobra e tentou atirar um raio de fogo em mim. Bum, bum. Só para você saber, o tornado de poeira não fez toda a poeira voar, e ainda havia armadilhas escondidas. Mas explosões de poeira têm um mecanismo único. Primeiro, se você acende um pequeno fogo, ele se espalha e cria uma pequena onda de choque. Isso faz com que mais poeira se espalhe, e essa poeira explode por conta própria, criando uma onda de choque maior e uma explosão maior, e isso continua. Mas eu não usei apenas poeira normal, eu usei poeira explosiva. Um som muito alto, semelhante ao de uma espingarda, mas centenas de vezes mais alto, e rompeu. Os dominadores de fogo pegos no meio da poeira foram atingidos. Uma luz brilhante cobriu minha visão. Não apenas isso, mas mais explosões puderam ser ouvidas das armadilhas escondidas. Você é elegível para a experiência compartilhada, já que você arremessou uma lança? Calculando. Os dominadores de terra e eu, por medo, nos cobrimos e nos abaixamos atrás da muralha. Assim que as explosões pararam, nos levantamos lentamente. O cheiro de fogos de artifício encheu o ar, assim como a fumaça branca. Está todo mundo bem? Gritei, mas mal ouvi minhas próprias palavras. Meus ouvidos estavam zumbindo, e eu só podia depender da minha visão. Vi os dominadores de terra parecendo saudáveis e bem. Eles também se levantaram. Olhamos para o campo de batalha e deixe-me dizer, estava horrível. E por horrível, eu não queria dizer apenas corpos mortos espalhados pelo chão. Mal havia corpos mortos aqui. Alguns membros haviam sido espalhados. Olhei em direção ao horizonte. Os únicos sobreviventes deste exército eram as pessoas nas linhas de trás que ainda não tinham chegado aqui. E eles somavam menos de 1000. 1, 2, 3. Contei as pessoas em linhas, depois em colunas. Este método não era muito preciso, mas me deu um número aproximado. Soldados sobreviventes. Cerca de 400, pensei comigo mesmo. Você ganhou um título, Senhor da Guerra. Senhor da Guerra, permite que você ganhe uma parte da experiência em guerras através das mãos de seus seguidores, contanto que você imita o comando. Uma parte da experiência. Quer dizer que eu ganho menos se eu não fizer as coisas sozinho. Merda. Rápido, pensei. Se eu ganho uma parte da experiência com o título, então quanto eu ganharia sem ele? Título foi equipado. Recalculando as baixas usando o título. O sistema completou a contagem. 3.600 soldados, incluindo dominadores de fogo de várias patentes, foram derrotados. Você quer mostrar os detalhes? Dane-se. Apenas me mostre a experiência. Acenei com a mão no ar, deslizando a tela. Você ganhou 500.000 pontos de experiência. O quê? Abri bem os olhos. Capítulo 42. 500.000 pontos de experiência. Isso era muito para processar de uma vez até para mim. Era como um mês inteiro de grinding. Mas, por outro lado, havíamos prendido muitos inimigos na explosão. Eu tinha acabado de receber uma parte dos pontos de experiência, mesmo que os dobradores de terra não tivessem. Acho que foi porque eu tive uma participação parcial no trabalho, e graças ao título, eu recebi essa recompensa. Se eu tivesse matado ou derrotado todos aqueles soldados sozinho, eu teria direito a algo entre 2 milhões e 4 milhões de pontos de experiência. Então, esse é o poder de caçar milhares, pensei comigo mesmo enquanto esperava meus ouvidos pararem de zumbir. Vou me certificar de limpar áreas com feras perigosas. Pensei em descer e derrotar os dobradores de fogo restantes. Mas, por favor, isso é um feito que apenas alguém como Madara Uchiha ou Avatar poderia realizar. Eu não era um exército de um homem só, e a ideia de eu descer lá e lutar contra todos aqueles soldados enquanto tinha pontos cegos era ridícula. Se eu tivesse a dobra de sangue, eu talvez pudesse ter conseguido. Espere um segundo. Dobra de é uma subdobra da dobra de água. Eu talvez possa torcer as bolas deles facilmente, pensei. Mas eu prefiro não correr um risco estúpido e morrer estupidamente. Não até que eu gaste os pontos de experiência que ganhei, os quais guardarei para mais tarde, depois de derrubar os inimigos restantes. O zumbido nos meus ouvidos se acalmou, e eu pude ouvir mais claramente agora. Os dobradores de terra estavam no mesmo estado. Eles olharam por cima do topo do muro, a excitação tomando conta de seus rostos. Nós derrubamos o exército. Os soldados da Nação do Fogo não tiveram chance. É uma vitória assegurada. Devemos atacá-los agora. Sim, vamos pular e acabar com eles. Eu levantei a mão e ordenei. Ninguém se move até que eu diga o contrário. Por que não nos moveríamos? Um homem de meia-idade, bastante grande, agarrou-me pelo ombro e disse, temos que atacar agora enquanto eles estão fracos e chocados. Com a dobra de metal, derrubá-los seria brincadeira de criança. Eu o agarrei pelo ombro e apertei. Seu idiota. O que temos aqui são pessoas que passaram anos na prisão sem atividade física adequada. Quando você chegar às linhas de trás do exército da Nação do Fogo, estará exausto. Mesmo que você vença, você morrerá. Mas, estou tentando preservar o máximo de vidas possível, eu disse. Você pode ir sozinho ou levar aqueles que o apoiam, pegar um pouco de poeira e tentar a sorte. Mas eu não acho que o mesmo truque funcionará 2 vezes. No momento em que você jogar poeira neles, eles a acenderão, e você se matará junto com seus inimigos. Você quer morrer? Mas podemos vencer com a dobra de metal, ele objetou. Deixe-o se aproximar primeiro, eu disse, empurrando de volta para a linha. Olhei nos olhos dos dobradores de terra, que estavam animados, mas também ponderando profundamente e refletindo sobre minhas palavras. Eu estava sendo completamente honesto. Esta guerra aconteceu por minha causa, e como eu não queria que eles perdessem suas vidas, eu assumi a responsabilidade de salvá-los. Eu salvei meu povo desviando a atenção da Nação do Fogo para esta vila, e agora eu estava salvando-os novamente.
Por enquanto vamos esperar. Eu ordenei. Isto é uma ordem. Eu virei minha cabeça. Havia uma razão pela qual eu estava confiante de que eles atacariam. Os soldados da Nação do Fogo levaram muitos dias para chegar aqui. Se quisessem recuar, levariam o mesmo tempo. Se virassem as costas para nós, ainda poderíamos atacá-los, e eles sabiam disso. Por outro lado, materiais explosivos não eram novidade para este mundo. Eles sabiam que estávamos sem munição. E pela explosão que acabará de acontecer, embora alguns tanques tivessem sido destruídos, eles ainda tinham uma alta chance de sobreviver a um ataque como esse. Então, se meu palpite estivesse certo, eles enviariam os tanques agora. Eles ainda tinham uma vantagem numérica e podiam facilmente derrotar 100 dobradores de terra. Eu acreditava que eles tinham as estatísticas sobre os prisioneiros e sabiam quantos dobradores de terra tínhamos. Com 400 ou mais soldados, eles tinham uma alta chance de matar os dobradores de terra. Primeiro, eles rachariam o muro com seus tanques, depois nos matariam. Na pior das hipóteses, eles se aproximariam e segurariam o muro, tentando nos matar de fome ou esperar por reforços enquanto nos impediam de montar mais armadilhas. E então, nosso trunfo seria jogado. Isso é. Aru, que estava ao meu lado, disse horripilante. Quase não há um cadáver reconhecível entre o inimigo. Você se lembra do que o emissário disse? Eu perguntei, tentando lembrá-lo do que teria acontecido conosco. Sim, todos morreriam, e eles não poupariam ninguém se não dessemos nossas vidas, ele disse. Mas você acha que eles simplesmente vão virar e fugir? Só porque eles são nossos inimigos não significa que não são humanos, eu respondi. E eu não quero dizer isso de uma forma boa. Humanos são criaturas cruéis e emocionais. Eles levarão tempo para se reorganizarem e nos atacarão. Você parece bastante confiante, ele ponderou. Eles não têm outra escolha, eu respondi. A menos que eu seja muito estúpido para ver o quadro geral, eles não têm opção a não ser atacar. Se expuserem suas costas para nós os perseguiremos e liberaremos tornados de poeira sobre eles. Já que os dobradores de terra podiam controlar partículas de terra, eles podiam acender a poeira à distância. Você pode estar se perguntando por que eu não os deixei acender mais cedo e, em vez disso, desperdicei uma garrafa de álcool com uma lança de gelo. Eu poderia lhe dar 500 mil razões para isso. Oh, parece que você está certo, Aru comentou. Eles estão enviando os tanques primeiro. Tiro apontou para a frente. Esta é a hora para os dobradores de metal brilharem? Esperem, eu disse, olhando para baixo enquanto eles se aproximavam. Depois que os tanques chegaram a 50 metros, eles pararam por um momento. Nós não fizemos nada. Mais 400 ou mais soldados avançaram. Alguns deles tentaram disparar rajadas de fogo que atingiram um muro. Eles estão sem bombas. Dobradores de terra sujos. Estejam preparados para pagar por seus truques. Eu sorri. A água dos barris próximos flutuou e pousou nas minhas costas, formando tentáculos. Todos. Eu gritei. É hora de uma batalha cara a cara. Esmaguem-os. Capítulo 43. 200 mil pontos de experiência foram usados? Dobra d'água até o nível 13. Árvore de habilidades foi aprimorada? Você agora é um grão-mestre dobrador de água plenamente formado. Que sentido aqua foi aperfeiçoado? 300 mil pontos de experiência foram usados? Dobra d'água até o nível 14. Você agora é um grande grão-mestre. Você alcançou o nível de grande grão-mestre. E dobra com a mente foi aprimorada. Agora pode usar a umidade para sentir os arredores. E mais habilidades. Telecinese de água foi adquirida. Como qualquer empreendedor capitalista de sucesso, usei os pontos de experiência adquiridos para aprimorar minha dobra d'água. Mas cara, eu quase senti como se minha cabeça fosse saltar do meu pescoço. A sobrecarga de informações e a nova memória muscular eram esmagadoras. Enquanto os dobradores de terra pulavam do muro, os tentáculos de água se moviam na minha frente. Eles não pareciam mais água que eu estava dobrando. Eles pareciam extensões do meu corpo. Graças ao meu sentido aqua, eles pareciam membros. E graças à telecinese, eu podia controlá-los como membros. Na verdade, eu podia remodelá-los como membros. As pontas dos 8 tentáculos se transformaram em mãos com 5 dedos, e eu podia serrá-las. Este era um nível totalmente novo de maestria na dobra d'água. Eu pulei do muro, usando a água para deslizar para baixo e diminuir o impacto da minha queda. Foi o suficiente para aterrissar sem quebrar ou trincar um osso. Eu olhei para os soldados, seus olhos vermelhos. Acho que eles estavam chorando enquanto avançavam contra nós. Alguns dobradores de fogo tomaram suas posições e miraram um fluxo combinado de fogo em mim. Um dos tentáculos se transformou em vapor. Sabe, 1 litro de água, quando transformado em vapor, pode ocupar um espaço muito maior. O tentáculo colidiu com fogo e, como era vapor, que é úmido, ele absorveu o fogo facilmente. O vapor não parou até cobrir alguns dobradores de fogo. Eles tinham tolerância ao calor, isso era certo. Mas cozinhá-los não era meu objetivo. O vapor então esfriou instantaneamente, transformando-se em água antes de congelar. Um dos soldados conseguiu se aproximar de mim pelo meu ponto cego. Mas eu conseguia senti-lo de alguma forma. Sua forma, sua aparência, sua altura e até mesmo o tamanho do seu, bem, você sabe. Eu podia ver tudo sem precisar olhar para ele. Acho que este era um benefício de gastar milhões de pontos de experiência na minha dobra d'água. Eu apontei minha mão para ele e usei a palma congelante à distância. Quando eu adquiri essa habilidade pela primeira vez, levava tempo para ativar, e ainda mais tempo à distância. Mas à medida que eu subia de nível, o tempo necessário diminuía. E agora, depois de ganhar alguns níveis seguidos, eu queria testar. O soldado que pulou em mim estava a apenas 1 metro de distância. Menos de 1 segundo. Foi tudo que levou para que toda a água no corpo do soldado de fogo se transformasse em gelo. Eu dei um passo para o lado, deixando-o completar seu salto.
Quando ele aterrissou, ele caiu como uma estátua, uma névoa branca fluindo para fora de seu corpo. Isso foi completamente apelão. Mas considerando a quantidade de experiência que eu tinha gasto na minha dobra d'água, fazia total sentido. E falando em apelão, os dobradores de terra estavam prosperando. Eu olhei para Haru, que simplesmente estava parado de frente para um tanque. Ele bateu no chão e o tanque virou. Ele então empurrou as mãos para frente, e o tanque se moveu como uma rocha, esmagando uma linha de soldados. Os outros trabalhavam em sincronia, mostrando o quão overpower o trabalho em equipe entre dobradores de metal podia ser. Eu observei enquanto os soldados blindados voavam pelo ar. Como diabos isso está acontecendo? Os tanques da Nação do Fogo estavam se auto-esmagando, e os soldados lá dentro não tinham chance. Os corpos dos soldados da Nação do Fogo voavam pelo ar e se chocavam uns contra os outros. Outros tiveram suas armaduras espremidas ao redor deles, sufocando-os até a morte. Eles disparavam fluxos de fogo para a esquerda e para a direita, mas os dobradores de terra, agora dobradores de metal, não lhes davam chance de mirar. Foi um massacre total. Vendo que eu poderia obter apenas uma porção da experiência, decidi dar minha vez. Eu vaporizei os tentáculos de água, transformando-os em vapor concentrado que ocupava um grande espaço. Eu varri o vapor sobre os soldados da Nação do Fogo, congelando-o neles e transformando-os em estátuas de gelo. Como eles não tinham os espíritos da luz do lado deles e não eram um avatar, eles estavam obviamente mortos. Sério, quem poderia sobreviver congelado se não o avatar? Nem mesmo a fibra nos restos de comida permanece intacta depois de congelar e descongelar, quanto mais um organismo vivo feito de proteínas complexas, sangue, glicogênio e outras coisas. Mesmo que seus corpos fossem preservados, não há como eles permanecerem os mesmos. Eu não ouvi as notificações por uma razão simples, eu as tinha desativado para que não me distraíssem. Eu olhei para a névoa no ar e decidi ir com tudo. Caso contrário, eu perderia uma parte dos pontos de experiência para os dobradores de terra, dobradores de metal e dobradores de poeira. Eu usei minha dobra de chi, controlando a energia mística e criando uma aura ao redor do meu corpo. Eu me senti mais poderoso e rápido. Ao mesmo tempo, eu sabia que não duraria muito nesta forma, então eu tinha que aproveitar ao máximo o tempo que eu tinha. Eu corri para dentro da névoa, parte dela me seguindo. Eu encontrei o primeiro inimigo e coloquei minha mão nele. O vapor subiu de seu corpo enquanto eu usava a palma de desidratação, tirando sua vida em um instante. Eu podia sentir mais 4 dobradores de fogo me cercando. Quando você está em desvantagem ou vantagem na batalha, a estratégia mais eficiente é derrubar o líder do inimigo. É como pegar a rainha em um jogo de xadrez durante o endame. Eu parei no lugar e acenei minha mão, dobrando o vapor para cercar os dobradores de fogo. Eu usei a habilidade vaporização para aumentar a temperatura ao máximo. O vapor não apenas aqueceu a pele deles, ele entrou em seus corpos através dos narizes, orelhas e bocas. E ao contrário do fogo, o vapor não queima, ele cozinha. Queimaduras são causadas por calor seco. Escaldaduras são causadas por calor úmido. Assim que o vapor passou por eles, eles caíram mortos. Eu continuei lutando, e todos os outros também. Os dobradores de fogo e os soldados da Nação do Fogo que estavam na ofensiva se viraram e começaram a fugir. Os dobradores de terra, que tinham sido oprimidos por 17 anos, 15 anos, 10, 5... Seja qual for o tempo que eles foram capturados, não deixaram a chance escapar para liberar sua raiva. Gritos selvagens ecoaram no ar, abafando os gritos dos homens blindados voando pelo ar. O número deles diminuiu. E logo, rugidos de vitória puderam ser ouvidos. O vapor ao meu redor se dispersou, e eu ofeguei, tendo usado muito chi. A batalha acabou? Calculando. O anfitrião derrotou 30 dobradores de fogo e 50 soldados normais, contando mestres, não mestres, artistas marciais e seus níveis de habilidade. Graças ao seu comando, seus homens derrotaram 350 soldados, contando o dobra d'água mais 20 mil pontos de experiência, dobra de chi mais 5 mil pontos de experiência. Você ganhou 150 mil pontos de experiência acumulados. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.